quando o apresentador Geraldo Luiz zombou de Nicolas Ferreira. Sua resposta deixou todos em silêncio. O estúdio fervilhava com a energia típica dos minutos que antecedem uma transmissão ao vivo. Câmeras estrategicamente posicionadas, luz ajustada, ao milímetro, e a equipe técnica em silenciosa agitação. O programa Verdade em Debate era conhecido por suas discussões acaloradas, mas naquela noite a tensão no ar era quase palpável. Geraldo Luiz, veterano comunicador com décadas de experiência televisiva, ajustava seu microfone de lapela com a desenvoltura de quem conhece cada centímetro daquele território. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas inúmeras batalhas midiáticas, exibia uma confiança que beirava a arrogância. Ele era conhecido por devorar convidados despreparados, por transformar entrevistas em verdadeiros interrogatórios e por não poupar ninguém de suas ironias afiadas como navalhas. Do outro lado do estúdio, Nicolas Ferreira revisava algumas anotações com a serenidade de quem se preparou meticulosamente para aquele momento. Aos 28 anos, o jovem deputado federal já era uma figura central no debate político nacional. Amado por milhões, odiado por tantos outros, ele nunca passava despercebido. Seus vídeos viralizavam com frequência impressionante, e sua capacidade de comunicação direta com o público mais jovem era motivo de inveja para políticos veteranos. No ar em 30 segundos, te anunciou o diretor, um homem de meia-idade que já presenciara inúmeros embates memoráveis naquele mesmo estúdio. Assistentes de produção correram para os últimos ajustes. Uma maquiadora aproximou-se rapidamente de Geraldo, retocando o pó em sua testa brilhante sob as luzes intensas. Nicolas recusou o último retoque com um gesto educado, mas firme. As luzes se intensificaram. A música tema começou a tocar, um arranjo dramático que anunciava controvérsia, e as câmeras deslizaram para suas posições iniciais. Geraldo endireitou a postura e assumiu sua expressão característica, aquela mistura de seriedade e provocação que o tornara famoso. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Verdade em Debate, o programa que não tem medo de enfrentar os temas mais polêmicos do momento. E hoje temos conosco uma figura que não precisa de apresentações. A câmera cortou para Nicolas, que mantinha um semblante sereno, mas atento. Seus olhos, porém, denunciavam uma intensidade contida, como um lutador estudando seu oponente. Antes do primeiro golpe, o deputado federal mais jovem da atual legislatura, conhecido por suas declarações que, digamos, causam certo rebuliço nas redes sociais. Algumas pessoas o chamam de voz da nova direita, outras o consideram um mero provocador sem substância. O que não se pode negar é sua capacidade de mobilizar multidões digitais com apenas um vídeo de 3 minutos. O tom levemente debochado de Geraldo não passou despercebido. A plateia reagiu com uma mistura de risos nervosos e murmúrios de aprovação ou reprovação, dividida como o próprio país. Nas primeiras fileiras, apoiadores de Nicolas se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Seja bem-vindo, deputado. É curioso ver como alguém tão jovem pode ter tantas certezas sobre temas tão complexos. Eu, com décadas de jornalismo, ainda me surpreendo todos os dias com as nuances da realidade brasileira. Mas você, com apenas alguns anos de vida pública, já parece ter respostas para tudo. Isso é convicção ou apenas inexperiência travestida de ousadia? A provocação estava lançada, clara e direta. A câmera capturou o leve franzir de sobrancelhas de Nicolas antes que ele abrisse um sorriso controlado. Nos bastidores, produtores trocaram olhares tensos. Geraldo havia atacado logo de cara, sem qualquer aquecimento. Nicolas ajustou seu microfone, tomou um pequeno gole d'água e, por 3 segundos, que pareceram uma eternidade, apenas sustentou o olhar de Geraldo. Quando finalmente falou, sua voz saiu clara, firme, sem qualquer tremor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Brasil. Primeiro agradeço o convite para estar aqui, mesmo sabendo que não foi exatamente por simpatia às minhas ideias. Um sorriso breve passou por seus lábios. Quanto à sua pergunta, se me permite chamá-la assim, já que soa mais como uma sentença, há algo que preciso esclarecer. Nicolas inclinou-se ligeiramente para a frente.
os olhos fixos, não em Geraldo, mas diretamente na câmera principal. Veja bem, o Brasil está cansado desse jornalismo que confunde provocação com profundidade, que acha que desdenhar de quem pensa diferente é algum tipo de serviço público. Você começa este programa não com uma pergunta, mas com uma tentativa de desqualificação. Não questiona minhas ideias, mas minha idade, como se os anos vividos fossem garantia de sabedoria. A plateia, que segundos antes parecia divertir-se com o ataque inicial de Geraldo, agora estava em absoluto silêncio. Nicolas continuou. Sabe o que é irônico, Geraldo? Essas décadas de jornalismo que você menciona com tanto orgulho deveriam ter lhe ensinado justamente o contrário, a não julgar antes de ouvir, a não confundir ataque com análise, a não substituir argumentos por insultos velados. Um burburinho percorreu a plateia. Uma mulher na terceira fileira aplaudiu rapidamente, antes de ser contida pelo sinal de uma assistente de produção. Quanto às minhas certezas, permita-me esclarecer algo. Ter convicções não significa ignorar complexidades. Significa ter princípios que orientam minhas análises, por mais intrincadas que sejam as questões. E esses princípios não nasceram ontem, são frutos de séculos de reflexão sobre a natureza humana, sobre liberdade, sobre o papel do Estado. Geraldo tentou interromper. Mas, deputado, você não acha que... Nicolas ergueu a mão em um gesto educado, mas firme. Permita-me concluir, por favor. Você teve seu momento de monólogo, agora tem o meu. O apresentador, visivelmente desconfortável com a inversão de papéis, recostou-se em sua cadeira. O Brasil real, Geraldo, aquele que não vive nos estúdios climatizados ou nas bolhas das redes sociais, está cansado desse tipo de comunicação. Pessoas estão perdendo empregos. Famílias estão lutando para chegar ao fim do mês. A violência continua ceifando vidas e muitos, comunicadores como você, parecem mais interessados em ganhar embates verbais do que em discutir soluções reais. Nicolas fez uma pausa calculada, seus olhos agora percorrendo a plateia antes de voltar a Geraldo. Você me pergunta se minhas convicções são fruto de inexperiência. Eu lhe devolvo a pergunta. Seu ceticismo é fruto de sabedoria ou de um coração que já se acostumou demais com as injustiças a ponto de não se indignar mais com elas? Porque, veja bem, há uma diferença fundamental entre nós. Eu ainda acredito que este país pode ser transformado. Você parece ter se contentado em ser apenas um comentarista cínico de sua decadência. Um coletivo percorreu a plateia. As câmeras capturaram o rosto de Geraldo, que alternava entre surpresa e uma irritação mal contida. Ninguém esperava uma resposta tão contundente. Mas estou aqui, Geraldo, não para trocar farpas, e sim para debater ideias. Se você quiser continuar com provocações, estarei preparado para respondê-las. Se preferir uma discussão séria sobre os desafios do Brasil, também estou pronto. A escolha é sua, e talvez seja a mais importante que você fará neste programa. Um silêncio denso tomou conta do estúdio. Nos bastidores, o diretor fez um gesto para que a câmera capturasse a reação da plateia. Rostos perplexos, alguns. Sorrisos de aprovação, outros de desconforto. Nas redes sociais, os comentários já começavam a explodir com a hashtag #NicolasDestrói subindo rapidamente nos Trending Topics. Geraldo ajustou-se na cadeira, visivelmente afetado pela resposta. Bebeu um gole d'água e, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, recuperou sua compostura profissional. Bem, deputado, parece que temos um debate de fato. Aceito seu convite para uma discussão séria. Ele consultou suas anotações, como se procurasse uma rota de fuga. Vamos então falar sobre sua proposta de reforma educacional. Críticos dizem que ela representa um retrocesso, mas Nicolas não permitiria uma mudança tão abrupta de assunto. Antes de passarmos adiante, Geraldo, gostaria de estabelecer uma base comum. Você concorda que o debate público no Brasil está contaminado por essa tendência de desqualificar o mensageiro em vez de discutir a mensagem? Geraldo hesitou, sentindo-se encurralado. Bem, deputado, acredito que todos temos responsabilidade na qualidade do debate público.
Inclusive você e eu neste momento, completou Nicholas. Por isso proponho um pacto. Vamos discordar e provavelmente discordaremos muito, mas vamos fazê-lo com respeito mútuo, sem ironias baratas, sem jogar para a plateia. O Brasil merece um debate à altura de seus desafios, concorda? A câmera capturou o rosto de Geraldo. Uma mistura de surpresa e uma certa admiração relutante. Ele havia subestimado o jovem deputado e agora se encontrava diante de uma encruzilhada. Continuar com sua abordagem habitual e parecer exatamente o que Nicholas acabara de descrever, ou aceitar o desafio de um debate genuíno. Concordo, deputado, respondeu finalmente, estendendo a mão por sobre a mesa que os separava. Nicholas apertou a mão oferecida com firmeza. Ótimo, agora podemos começar de verdade. O diretor nos bastidores fez um sinal de aprovação. Aquilo era televisão de verdade, imprevisível e eletrizante. Nas redes sociais, o número de pessoas comentando o programa já havia batido todos os recordes anteriores. Então, sobre sua proposta educacional, recomeçou Geraldo, agora com um tom genuinamente interessado. Você defende um modelo que muitos especialistas consideram tradicional demais para os desafios do século XXI. Como responde a essas críticas? Nicholas sorriu, agora mais relaxado. Primeiro, precisamos definir o que chamamos de tradicional. Se por tradicional entendemos um foco em conteúdo, em mérito, em disciplina e em valores perenes, então sim, sou tradicionalista. Mas isso não significa rejeitar tecnologia ou métodos contemporâneos. Significa apenas que esses métodos devem servir ao propósito da educação, não substituí-lo. Ele fez uma pausa para organizar seus pensamentos antes de continuar. Veja. Bem, Geraldo, vivemos em um país onde 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental não sabem ler adequadamente. Onde nossos resultados em matemática estão entre os piores do mundo. Onde professores estão desmotivados e sem apoio. E qual tem sido nossa resposta? Mais experimentalismo, mais relativismo, menos cobrança, menos conteúdo. Nicholas abriu sua pasta e retirou alguns gráficos que foram imediatamente exibidos nos telões do estúdio. Estes são dados oficiais, não opinião. Países que mantiveram um foco claro em conteúdo, que não abriram mão de exigência e mérito, estão no topo dos rankings educacionais. Enquanto isso, seguimos com teorias que priorizam processo sobre resultado, que temem traumatizar os alunos com avaliações. Geraldo analisou os gráficos com interesse genuíno. Mas, deputado, críticos argumentam que seu modelo não considera as profundas desigualdades sociais do Brasil. Como uma criança de periferia, muitas vezes sem alimentação adequada, pode competir em igualdade de condições? Era uma pergunta legítima, e a expressão de Nicholas demonstrou que ele a reconhecia como tal. Excelente ponto, Geraldo. E é justamente por isso que minha proposta inclui um sistema robusto de apoio social nas escolas. Alimentação, material didático, acompanhamento psicológico. Não se trata de ignorar as desigualdades, mas de recusar-se a usá-las como desculpa para não exigir excelência. Os olhos de Nicholas brilharam com uma intensidade rara ao continuar. Sabe o que é verdadeiramente cruel? Dizer a uma criança pobre que ela não precisa aprender o mesmo que as outras porque sua vida é difícil. Isso é condená-la a perpetuar sua condição. A verdadeira compaixão está em criar condições para que ela possa superar essas barreiras, não em legitimar sua permanência nelas. A plateia, antes dividida, agora parecia unida em um silêncio atento. Mesmo aqueles que discordavam das posições de Nicholas pareciam respeitar a consistência de seu argumento. Mas isso não significa ignorar contextos sociais, continuou o deputado. Significa adaptarmos nossas estratégias, não nossos objetivos. Todo brasileiro, independentemente de onde nasceu, merece acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. Negar isso é a forma mais perversa de discriminação. Geraldo assentiu lentamente, visivelmente impressionado com a resposta. Uma perspectiva interessante, deputado. Mas mudando ligeiramente de tema, sua posição sobre valores tradicionais na educação tem sido criticada como uma forma de impor uma visão religiosa específica.
Como responde a isso? Nicolas sorriu, como se esperasse por essa pergunta. Geraldo, vamos esclarecer algo importante. Valores como honestidade, responsabilidade, respeito ao próximo, gratidão, esforço e disciplina não são exclusividade de nenhuma religião. São virtudes universais, reconhecidas por praticamente todas as tradições filosóficas e culturais. Ele fez uma pausa antes de continuar. O que defendo não é a imposição de dogmas religiosos, mas o reconhecimento de que não existe educação neutra. Toda educação transmite valores, explícita ou implicitamente. A questão é, quais valores queremos transmitir? Os que têm sustentado sociedades prósperas e livres por séculos, ou experimentalismos baseados em teorias que mudam a cada década? Geraldo parecia genuinamente engajado agora, esquecendo-se de sua postura inicial. Mas, deputado, como conciliar essa visão com a pluralidade da sociedade brasileira? Nem todos compartilham dos mesmos valores. Excelente pergunta, respondeu Nicolas. E aqui está o ponto crucial. Existem valores fundamentais que transcendem diferenças culturais e religiosas. Não conheço nenhuma cultura séria que valorize a desonestidade ou a irresponsabilidade. O que varia são as expressões específicas desses valores, não sua essência. Ele inclinou-se para a frente, animado com o rumo da conversa. Além disso, nossa Constituição não é um documento neutro. Ela estabelece princípios como dignidade da pessoa humana, cidadania, pluralismo. Esses não são princípios relativos ou negociáveis, são a base de nossa sociedade. Educar de acordo com eles não é imposição ideológica, é formação cidadã. O debate continuou por mais uma hora, abordando temas como segurança pública, economia, saúde e meio ambiente. Para surpresa de todos, inclusive do próprio Geraldo, o que começara como um confronto transformou-se em uma das discussões mais substanciais já vistas naquele programa. Quando chegou o momento de encerrar, Geraldo dirigiu-se à câmera com uma expressão que misturava cansaço e satisfação. Estamos chegando ao final de mais um Verdade em Debate. E confesso que este foi um programa diferente do que eu esperava. Deputado Nicolas Ferreira, gostaria de suas considerações finais. Nicolas olhou diretamente para a câmera. Quero agradecer ao Geraldo e a toda a equipe por este espaço. E quero dizer ao Brasil que é possível, sim, termos um debate público de qualidade. Podemos discordar, e discordaremos, sobre muitas coisas, mas podemos fazê-lo com respeito e substância. Não precisamos escolher entre convicção e civilidade. Ele fez uma pausa antes de concluir. O Brasil enfrenta desafios enormes que exigem mais do que frases de efeito ou ataques pessoais. Exigem propostas concretas, baseadas em princípios sólidos. E, acima de tudo, exigem um compromisso genuíno com a verdade, mesmo quando ela contraria nossas preferências ou conveniências. Esse é meu compromisso, independentemente de críticas ou aplausos. Geraldo assentiu, visivelmente impressionado. Obrigado, deputado. E com isso encerramos nosso programa de hoje. Até a próxima semana, quando teremos... As luzes se apagaram gradualmente e a tensão deu lugar a um murmúrio de conversas animadas na plateia. Nos bastidores, a equipe de Digital Produção comentava sobre o programa inusitado, enquanto nas redes sociais, os trechos mais impactantes já começavam a viralizar. Quando as câmeras já estavam desligadas e os microfones removidos, Geraldo aproximou-se de Nicolas e, estendendo a mão, disse em voz baixa: Confesso que vim preparado para um embate, não para uma conversa. Você me surpreendeu, deputado. Nicolas aceitou o aperto de mão com um sorriso discreto. O respeito não exige concordância, apenas reconhecimento da dignidade do outro. Esse é o Brasil que eu quero ajudar a construir, onde discordâncias não se transformam em inimizades, e onde ideias são combatidas com ideias melhores, não com desqualificações. Geraldo ficou em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse aquelas palavras. Talvez eu tenha algo a aprender com você, apesar de toda a minha experiência, admitiu finalmente, com um sorriso que misturava humildade e reconhecimento. Aquela noite não mudou o Brasil, nem transformou radicalmente as posições de nenhum dos dois.
Mas para os milhões que assistiram, ficou a lição de que é possível divergir sem destruir, debater sem demonizar. E que às vezes a resposta mais impactante não é a mais agressiva, mas a que nos faz repensar nossas próprias certezas. Nas semanas seguintes, o vídeo daquele confronto ultrapassou 20 milhões de visualizações. Escolas começaram a usá-lo em aulas de cidadania. Outros programas tentaram replicar o formato. E por um breve momento, uma pequena semente de esperança foi plantada no terreno árido da polarização brasileira. Porque, afinal, como disse Nicolas naquela noite memorável, o Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom. Precisa de vozes diferentes, falando com respeito, buscando não a destruição do outro, mas a construção de um país melhor para todos.